Hoje a gente vai falar sobre diabetes, né? Muita gente. Diabetes é uma doença que acomete muitas pessoas. Hoje a gente vai receber a nutricionista Fernanda Mello. Fernanda, que é nutricionista clínica, né? Tem mestrado, fez residência em nutrição clínica, atuou e atua ainda na rede hospitalar, então ela tem todo esse contato com os pacientes. E a gente vai bater um papo sobre diabetes, né? Por que é tão importante esse acompanhamento nutricional para os pacientes que sofrem com diabetes? Fernanda já está aqui, deixa eu dar uma olhadinha se Fernanda chegou para mandar o convite e a gente começar esse bate-papo. Chegou o convite para Fernanda. Se você conhece alguém que tem diabetes, ou se é você que tem diabetes, eu convido para ficar com a gente nessa live, porque vão ser muitas informações importantes, necessárias, e assim, para que mesmo que a pessoa tenha diabetes, ela consiga viver bem, ter mais saúde, mais qualidade de vida, né, Fernanda? Boa noite. Exatamente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, conversando um pouco sobre esse assunto que é tão importante. E vamos lá, estou aqui pronta para as perguntas e a gente trocar algumas ideias sobre o diabetes. Fernanda, eu estava vendo aqui que o Brasil ele está entre os 10 países com a maior quantidade de pessoas com diabetes, né? E o que é que isso representa para a saúde desse país e dessas pessoas que têm a doença? Representa um impacto muito grande, porque o diabetes ele provoca complicações de curto, médio e longo prazo. Então, isso aumenta o nível de hospitalizações. A nível mundial, diabetes a alteração da glicemia é a terceira causa de mortalidade entre as pessoas, né? E aumenta muito a hospitalização. Então, os hospitais que já são cheios, né, por inúmeras outras doenças, vão ter uma maior composição de pacientes diabéticos. Então, e isso é uma sobrecarga muito grande. Além de tudo, né, a pessoa vai deixar de trabalhar, se ela tiver alguma complicação que limite, né, a parte física ou cognitiva dela, porque muitos pacientes diabéticos eles vão ter alterações tanto micro quanto macrovasculares. E uma das que a gente Uhum. conhece bem é o AVC. E muitos pacientes que têm AVC, eles acabam, né, tendo essas complicações. E aí, às vezes, uma pessoa ela é a provedora de uma família e passa a ser totalmente dependente, né, de pessoas e financeiramente. Isso é um impacto muito grande na questão social e econômica do país e da família. É o que a gente percebe muito é que diabetes, né, não é só a gente, tem um risco cardiovascular, tem um risco de AVC, mas é uma doença que ela vai atingindo o corpo praticamente inteiro, né? Então é a visão que é afetada, o que é que mais acontece? Os rins também, né? É muita Exatamente. complicação que essa doença traz. As pessoas que possuem o diabetes e não controlam a glicemia de forma adequada, elas podem ter inúmeras complicações. Então, vamos aqui citar algumas, né? Cegueira é bem característico, as pessoas com diabetes, elas começam a usar óculos e aí começa a ter dificuldade, risco aumentado de glaucoma, trombose, né? A gente vê muito o paciente, é, o AVC, que eu já falei, que pode ser isquêmico, que pode ser hemorrágico também, né? Vamos lá, a neuropatia diabética, que muitos pacientes diabéticos sentem e não sabem o que é um formigamento nos membros Nas superiores e extremidades, inferiores, né? nas extremidades. Exatamente. Então, o iníciozinho geralmente é formigamento, às vezes sente uma dormência, daqui a pouco está sentindo muita dor. Então, isso aí está diretamente, é uma complicação que aí o que, é que acontece às vezes? A pessoa se corta e não sente, e aí vem a questão da cicatrização que está dificultada, e aí muitas vezes evolui uma coisa bem básica, cortou a unha, já estava com neuropatia diabética, não sentiu ali, né, cortou, acabou fazendo ferimento, e aí depois aquilo não cicatriza e vai, podendo até chegar a amputar o pé por causa disso. Isso, Fernanda, e vamos agora para o tema da nossa live. E a nutrição, onde é que entra? Né? Porque tem muita gente que tem diabetes, toma lá suas medicações, aquela medicação diária, vira uma amiga para o resto da vida, né? E a pessoa acha que só a medicação é suficiente. Onde é que entra a nutrição? Vamos lá. A nutrição, ela entra em todos os aspectos do diabetes, desde o paciente pré-diabético
até a pessoa que já tem diabetes há inúmeros anos, né? Descobriu já está há vários anos com diabetes. Então, o tratamento básico do diabetes, a gente pode dizer que são três coisas, né? O paciente diabético, ele infelizmente ainda se restringe muito à medicação, aí fica ali tentando controlar com a medicação e só vai buscar o nutricionista em duas situações. Vou tomar insulina, aí se desespera, aí vai atrás do nutricionista para tentar ver se consegue controlar um pouco a glicemia e não entrar na insulina, né? Ou quando. Eita, agora fugiu a ideia. Quando o Mas enfim, remédio não está mais fazendo ou quando o remédio não efeito, está né? fazendo mais efeito, né? Vai estar ali entrando e aí vai buscar um nutricionista, ou seja, em situações graves, quando tem um risco cardiovascular alto ou vai entrar na insulina, medicação não está controlando, aí busca um nutricionista. Mas assim, desde o início, descobrir o diabetes ou pré-diabetes, é essencial que você faça o quê? Atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Se a gente traduzir isso, dá o quê? 30 minutos em 5 dias, né? Então, de segunda a sexta, 30 minutos já vai lhe ajudar bastante. Toma a medicação indicada pelo médico e vá ao nutricionista. Por quê? Porque o tratamento nutricional aliado à medicação, ele reduz muito a glicemia, controla muito. Por quê? Porque o nutricionista, com todo o seu conhecimento, ele tem o poder, né, através dos alimentos claro, né, falando sempre o paciente da responsabilidade dele nesse tratamento, porque a gente é um instrumento, o nutricionista é um instrumento, vai dizer ali a você, olha, está aqui o seu plano alimentar o mais adequado possível dentro da sua realidade, com os nutrientes adequados. Isso aqui vai ajudar não só o controle da sua glicemia, mas também de outros aspectos que ajudam a insulina a funcionar melhor, né? Que é o hormônio principal relacionado o uso da glicose pelo corpo, né? Então, o diabetes está relacionado a isso. Quem é diabetes sabe que a sua insulina geralmente ela está com alguma dificuldade, ou ela está sendo produzida com menor quantidade ou a sua ação está sendo defeituosa. Então, a gente trabalha nutrientes para que essa insulina, ela ou seja produzida melhor, ou sua ação seja melhor no corpo. Agora, como é que é a dieta? Né? Como é que é esse tratamento nutricional? Porque muita gente já fica desesperada. Vou para nutricionista, não vou poder mais comer nada. Como é que é esse tratamento nutricional? Como é que é esse acompanhamento? É interessante sua pergunta, porque eu queria inclusive desmistificar isso, né? O paciente diabético, ele, quando ele tem um acompanhamento nutricional adequado, a tendência é que ele possa sair de muitas restrições, porque eu recebo muito no consultório pacientes com inúmeras restrições. Ele passa anos sendo nutricionista, aí pega aquelas dietas, as listas, né? As famosas listas, proibido e permitido. Então, na nutrição não existe isso, né? De proibido e permitido. Uma alimentação, mesmo em tratamento, que é o que eu faço com esses pacientes, faço um tratamento a partir dos nutrientes, alimentos, a gente não gosta dessas listas porque cada pessoa ela tem a sua vivência, ela tem os alimentos que ela gosta. Então, o meu papel enquanto nutricionista é controle metabólico e também Uhum. qualidade de vida. E qualidade de vida é comer o que gosta. Então, a gente vai equilibrando isso até atingir o controle glicêmico desse paciente. Agora, dependendo da situação, como vamos dar um exemplo. Chegou um paciente pré-diabético no meu consultório. Eu vou tratar ele de forma mais tranquila? Não. Nesse paciente, eu vou ter que fazer uma restrição maior, por um período de tempo. Tudo tem começo, meio e fim, né? Por Uhum. um período de tempo para que a gente o quê? Para que ele não vire diabético. Porque se ele está ali na corda bamba para virar diabético e não ser diabético, então eu vou ter que ser um pouco mais incisiva no tratamento para que ele não vire diabético. Uma Uma vez vez com que virou, não volta mais, né? Não. Você, depois que virou diabético, infelizmente, é o que eu falo muito quando o paciente senta na minha frente que ele é pré-diabético. Eu sempre digo, olha, você está tendo a chance que muitos não tiveram. Então, assim, vamos tentar fazer aqui o tratamento. A resposta ao tratamento, ela vem, assim, com três... A partir de 3 meses de tratamento nutricional, a gente já consegue ótimas respostas. Então, e aí, depois do controle, ele vai entrar num plano alimentar mais equilibrado, cada vez mais próximo da realidade dele, sempre sabendo que ele já tem um riscozinho ali, um pezinho, né, no diabetes e tem que controlar mesmo. E fica fazendo esse acompanhamento periodicamente dos exames para ver se está normal.
Mas, assim, o paciente diabético procurar um nutricionista é importante exatamente para ele ter essa liberdade. Então, a gente consegue o controle glicêmico, a gente consegue liberar coisas que geralmente as pessoas gostam bastante, são os doces, né? O paciente diabético tem muito isso. Eu não vou poder comer mais bolo, eu não vou poder comer. Então, hoje a gente tem muitas soluções, a indústria de alimentos hoje traz muitas soluções, né? Assim, em relação a isso, de alimentos, mas tem os alimentos que são muito queridos, né? Então, nem sempre a gente ele quer comer um bolo de adoçante, né? Quer ir para o aniversário e quer compartilhar aquele momento do aniversário com a família, com as pessoas que ele gosta. E quando se faz um tratamento adequado, ele consegue fazer isso também com tranquilidade. Uhum. Fernanda, você falou, ele começa a dieta, né? O paciente, o pré-diabético ou o diabético começa a dieta e vai monitorando com os exames. Esse Uhum. monitoramento deve ser exame no laboratório e qual a frequência ou deve ser aquela glicose que a gente faz em casa? Depende. Depende se o paciente é insulina dependente, né? Esse paciente que é insulina dependente, geralmente ele vai fazer aquela glicose em casa. Por quê? Porque ele também tem aquele risco de baixar demais a glicose. É tanto que o tratamento dele, a gente faz um plano alimentar que a gente chama de contagem de carboidratos, geralmente, que é para evitar essa alteração, porque a gente faz o quê? A quantidade de insulina que ele toma é proporcional à quantidade de carboidrato que ele come. Então a gente consegue equilibrar isso e aí ele tem que ficar dosando essa glicemia de forma mais frequente. Mas o paciente que toma remédio via oral, a gente faz um acompanhamento em geral no início do tratamento 3 meses, 6 meses, quando controla, aí a gente vem com a cada 6 meses, um ano. Então depende muito de cada paciente. Às vezes chega um paciente tranquilo no consultório, aí a gente faz de um jeito, já tem os pacientes não, que a gente realmente precisa estar fazendo de forma mais decisiva. O paciente está prestes a entrar na insulina, aí a gente faz aquela dosagem lá diária para ver o quê? Qual o horário do dia que geralmente está alterando essa glicemia, para que a gente haja, né, de forma a regular esse horário de forma melhor e ele não entrar na insulina. Fernanda, e esse acompanhamento, ele muda de acordo com o tipo do diabetes, né? Porque tem o tipo 1, tipo 2, tem também as gestantes, né? Que às vezes apresentam diabetes gestacional. Muda alguma coisa nesse tratamento nutricional? Muda. Assim, eu costumo dizer e repito que o tratamento nutricional para qualquer patologia, qualquer doença, ele é individualizado. Então, no diabetes não é diferente, ainda mais que a gente tem diversas formas de diabetes. Por isso que essa questão de pegar alimentos proibidos, alimentos permitidos, é muito difícil. Porque chega um momento que não consegue controlar, né? Assim, você entra numa alimentação saudável, eu recebo também pacientes com consultório diz assim, eu comecei a ter uma alimentação mais saudável, mas eu não consigo controlar. Por quê? Porque quando a gente faz um tratamento nutricional, a gente olha várias coisas. A gente olha o quê? A composição corporal desse paciente. Se um paciente, às vezes, era um falso magro, chega muito no consultório, aquele falso magro. Qual é o falso magro? Tem pouca musculatura e muita gordura, mas aparentemente é magro. Então, a gente precisa trabalhar essa melhora da composição corporal dele para a insulina funcionar melhor. Então, o tratamento é um. A medicação que ele usa, se está, por exemplo, uma medicação mais alta, se está uma medicação mais baixa, se está uma medicação via oral, é associada à insulina. Se ele tem hipertensão arterial, porque é o trio, chega no consultório, diabetes, hipertensão e dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Então, todos esses aspectos vão influenciar no tratamento. Se é gestante, vai perder peso? Não pode. Gestante não perde peso. Gestante, a gente mantém o peso e controla a glicemia dela com outras estratégias. Então, dependendo do diabetes, aí o tratamento é totalmente diferente. Você falou da questão da hipoglicemia, né? Interessante desse acompanhamento é porque eu tenho amigos que já têm diabetes e de repente tem uma crise de hipoglicemia. Quem faz esse tratamento nutricional, esse controle aí mais de perto, né, com a nutricionista, ele reduz as chances de ter essa crise de hipoglicemia? E tem algum risco Reduz. essas crises? Ou é só colocar um açúcar ali na hora e você nivela aí a sua glicemia? Vamos lá. A hipoglicemia é muito frequente nos pacientes diabéticos que não têm acompanhamento nutricional, porque não é só melhorar a qualidade do carboidrato, mas assim, tem várias coisas que a gente
coloca no plano alimentar que mantém a glicemia estável. Então, o que que a gente quer no paciente diabético? Manter a glicemia dele no mesmo nível durante o dia. E aí, assim, pessoa, às vezes, quando ele tenta fazer esse controle alimentar sozinho, ele vai tendo esses riscos. E a hipoglicemia, ela é muito mais perigosa do que a hiperglicemia, que é essa glicose alta, né? Por Uhum. quê? Porque é um risco, é, se ela ficar muito grave, qual é a condição de hipoglicemia? Geralmente a glicose está ali menor que 70 miligramas, né? E aí o risco é que se ela baixar demais, o paciente ele fica hiporreativo. O que é isso? Ele não consegue reagir. Eu teve paciente que já chegou para mim que ele não conseguiu pegar ali, aí eu sempre deixo um confeitinho, alguma coisa na cabeceira Uhum. da cama. Não conseguiu porque ele estava o quê? Muito sonolento, com muita tontura, né? Ele não conseguia Uhum. reagir. E aí, se a esposa não estiver do lado, ou esposa, alguém que esteja ali visualizando aquela situação e ajude esse paciente, ele pode vir, né, a ter desmaio, precisar de hospitalização, né? E até tem risco de morte mesmo, se for muito grave. Uhum. Olha aí, então vamos colar na nutricionista, que é o melhor. Vai estar prevenindo a hipoglicemia e também ajudando o corpo a reagir. Isso. Fernanda, vamos falar dessa medicação, né? Sem ser a insulina, mas quem toma medicação para diabetes, vai tomar por toda a vida, seguiu a dieta direitinho, vai reduzir, ou assim, com o passar dos anos, a diabetes ela vai evoluindo, mesmo que você tenha todo esse cuidado. Pacientes que começam o tratamento no início, né, quando descobrem a doença, e descobrem a doença no início também, porque, infelizmente, a grande maioria dos pacientes diabéticos, eles vêm descobrir a doença já muito tarde, já tem ali alteração, porque as pessoas não têm o costume de fazer exame de sangue, né? Então, acabam descobrindo muito tarde. Mas o paciente quais são as chances de diminuir muito a dosagem da medicação ou até ficar sem a medicação? Controlar com atividade física e alimentação. Quanto mais cedo descobre o diabetes e mais cedo procura o tratamento não medicamentoso, que a gente chama, né? Que seria o treino, né? Atividade física e a Uhum. alimentação. Então, uma vez diabético, sempre diabético, isso é importante. Tem muitos pacientes que chegam no consultório dizendo que veio fazer o tratamento nutricional porque não quer mais tomar medicação, mas isso aí realmente é o médico que avalia essa Uhum. necessidade ou não, tá? Mas assim, tem a chance de reduzir muito. Por exemplo, eu tive uma paciente bem recente no consultório que ela chegou com pé diabético, estava prestes a amputar, né? Então ela já estava tomando insulina duas vezes ao dia, umas dosagens mais altas e a medicação via oral, para tentar controlar. Então, depois do tratamento nutricional, a gente fez o tratamento, eu conversei com o médico vascular para, né, adiar a cirurgia dela, para ver se a gente conseguia cicatrizar o pé dela Uhum. e ela não amputar e, quem sabe, reduzir ali as medicações. Então, ela saiu depois de um tratamento de 6 meses comigo, ela não amputou o pé, cicatrizou, reduziu a insulina. Então, hoje ela, na verdade, hoje ela não está mais tomando insulina, com via oral, né, as medicações, mas não está tomando, não entrou na insulina. Então, tudo isso pode acontecer. Depende Uhum. também ali do paciente seguir, né, e depende do estágio que ele esteja. O que eu acho interessante é porque o diabético, ele não está vendo a doença, né? Então ele acha que está tudo normal e está lá o Isso, seu corpo por dentro sofrendo. Então tem que ter essa exatamente. consciência mesmo. A Lenise falou aqui que ela tem diabetes tipo 2 e usa o Libre. O Libre é aquele monitor, não é isso? Que fica na O pele, não é isso, livro. Lenise? Deixa ela esclarecer aí o que é Eu que acho que aí. é. O E Libre é qual a tipo. dúvida dela? Eu acho que foi só um comentário Foi só um mesmo. comentário, né? Fernanda, chegaram muitas perguntas aqui. Vamos para as perguntas. Vou até dizer assim: Vamos. tem mais algo assim que você acha importante a gente destacar aí nessa questão do tratamento nutricional para diabetes? Eu assim, também anotei umas perguntas. Eu acho que as perguntas são bem interessantes, porque uma vez enviadas, Tiveram as né? perguntas na sua caixinha, né? Também. Isso. Aí eu vou. Você faz as perguntas que fizeram aí, e eu comento algumas que também me fizeram, que eu achei bem interessante e selecionei aqui. Pronto, deixa eu ver aqui a primeira. Fui diagnosticada com diabetes esse ano e tomo remédio. Vou tomar para sempre?
Essa aí eu Acabei de acho que já falar está até sobre isso, respondida, é. né? Depende. Pode ser que reduza muito a medicação e aí com isso tudo. Porque, gente, uma coisa que eu queria frisar é que medicação ela tem dois lados. Ela é ótima para controlar, né? Mas ela tem efeitos colaterais, né? É quando o uso contínuo. Por exemplo, a metformina ela tem uma tendência a diminuir vitamina B12, né? E isso implica na neuropatia diabética também. Então, a gente vai Cobre tentando um ali santo e descobre o outro. equacionar a situação, entendeu? Então, quanto menos tomar medicação, se conseguir controlar com os outros fatores, melhor, né? E diminui custo também, tudo que está relacionado, né? Ó, a Mirella está comentando aqui que as maiores complicações acontecem com o paciente de medicamentos orais, porque não medem a glicose, né? E adiam só para tomar o remédio, adiam muito para tomar esse remédio. Não controla essa glicose, ela usa o Libre, e o Libre é isso, acho que coloca até no braço que mede por E celular, se eu não me fica, engano. e fica E faz controlando. a Muito contagem de bom. carbo, né? É muito bom porque o paciente, porque assim, umas coisas que eu acho mais importante do paciente diabético, ele ter consciência que uma vez diabético, sempre diabético, e que ele tem que tomar para si o tratamento. Porque eu, enquanto nutricionista, o médico, quem está ali no tratamento global, os profissionais, nós ajudamos, mas assim, você precisa conhecer você. Né? Tem alimentos, por exemplo, que alteram mais a glicemia em umas pessoas e outras não. Então, isso é uma percepção muito do paciente também. Se ele faz esse controle, ele percebe e conta para a gente, que é nutricionista, e a gente vai lá e consegue fazer os ajustes, né? Então, o paciente ele precisa entrar nesse processo. E outra coisa que, aproveitando falando disso, é que a família também precisa ajudar muito, sabe? Porque é muito difícil você. E aí eu falo, ontem a gente teve a live de emagrecimento e entra nisso porque a maioria dos pacientes diabéticos, uma boa parte, na verdade, eles têm o excesso de peso e aí precisam emagrecer, então comer diferente de todo mundo da casa é difícil. Uhum. Ver ali a comida que a outra pessoa está comendo e eu, teoricamente, não posso comer, é difícil. Então, a gente tem que ter a família muito consciente de que ali é um tratamento e que, dentro da possibilidade, todo mundo precisa colaborar para que aquele paciente atinja a meta glicêmica dele, né? E tenha a melhor qualidade de vida. No final das contas, todo mundo vai ficar sendo saudável e todo mundo vai ganhar. Uhum. Ó, pai e mãe diabéticos, eu também serei? Não necessariamente. Não necessariamente. O diabetes, assim, ele tem fatores de risco, né? Como qualquer doença tem fatores de risco. Principais fatores de risco: ritmo de vida que nós vivemos hoje, esse ritmo urbano, sedentarismo, má alimentação, fumo, né? O tabaco é um alto fator de risco, o álcool, tá? Então, controlando os fatores de risco, fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável, diminui drasticamente o risco de ter. Quais os cuidados com diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1. Procure um nutricionista. É assim, de Qual é a todos os diferença, tipos. Fernanda, do tipo 1 para o tipo 2? O tipo 1, ele não produz, de forma simplificada, ele não produz a insulina, certo? Então, como ele não produz a insulina, ele é um paciente insulina dependente. E aí, o que que acontece? O médico, ele vai prescrever, o endócrino, ele prescreve a quantidade de insulina para que você tome e você consiga sobreviver. É literalmente isso. Então, quando você tem um acompanhamento nutricional, você reduz a chance de hipoglicemia. Por quê? Porque você controla a quantidade, é um controle muito rigoroso que a gente faz da quantidade de carboidratos no dia. E em relação à dosagem de insulina que toma. Então, por exemplo, o ideal seria que eu, nutricionista, mandasse para o endócrino, olhe, tal horário, tais horários, a prescrição de carboidrato é XXX. Aí o endócrino vai fazer Uhum. o quê? Vai ver a quantidade de insulina necessária para aqueles horários. Existem vários tipos de insulina diferentes. Então, a gente que é nutricionista também tem essa noção e adequa o plano alimentar a ação dessa insulina, o pico de ação dessa insulina, se é Uhum. curto, se é médio, ou se é rápido, né? Se é rápido, se é longo. Então, o paciente que é insulina dependente, ele realmente
precisa de um acompanhamento nutricional. Porque quando ele não faz, ele tem um risco de cetose, que a gente chama, uma alta produção de corpos cetônicos, e aí alguns desses pacientes internam em UTI, por quê? Porque tem essa alteração metabólica que tem alto risco de morte. Uhum. Ótimo. Posso fazer todas que estão aqui, aí depois a gente passa para as suas. Pode ficar à vontade. Produtos diets, todos são liberados para quem tem diabetes? Não, né? O que é um produto diet? O produto diet é aquele que é isento de um nutriente. Aqui no Brasil, né, de forma geral, se tira o açúcar, né, Uhum. do alimento diet. Mas é importante observar lá no rótulo, né, do alimento. Então, o paciente diabético ele precisa aprender a ler rótulo, porque ele é um caçador de açúcar. Então, ele O que é tem que que... olha no O rótulo? que é que olha no rótulo? Vamos lá. O que é importante? Se tem açúcar. Né? Então, como é que o açúcar está mascarado? Porque muitas vezes tem lá zero açúcar, aí você vai olhar lá nos ingredientes, aí você acha açúcar. Então, como é que o açúcar está lá? Sacarose, glicose, Não tá maltodextrina. açúcar, né? Não tá açúcar. Às vezes está açúcar invertido, né? Ou a maltodextrina. Maltodextrina é um que eu gosto muito de frisar, porque a indústria alimentícia, quando a gente tem uns suplementos especializados, usa um tipo específico de maltodextrina que não altera a glicose. Mas os produtos mais assim, que não estão tão voltados, não tem essa rigorosidade, usam a maltodextrina que altera a glicose. Então, a maltodextrina tem um alto índice glicêmico e a gente tem que ter cuidado quando a gente diz que não tem açúcar e vê lá maltodextrina, né? Principalmente quando está entre os primeiros ingredientes. Então, para quem não sabe, a lista de ingredientes de um rótulo é assim. O primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade. Então, se dos primeiros ingredientes for algum tipo de açúcar, xarope, encontra muito. Xarope de milho, né? Então, prestar atenção nisso aí. Outra coisa que eu acho importante no rótulo, integral. O que é um alimento integral, né? Então, para um paciente diabético é importante o integral quando a gente pensa em fibra. Então, olhar se na Uhum. porção tá, tem fibra, pelo menos 2,5 gramas de fibra na porção. Aquele quadradinho lá da informação nutricional é uma porção comestível. Se a gente pensar, por Uhum. exemplo, num pão integral, são 2 fatias, geralmente. Então, se tiver 2,5 gramas de fibra, a gente considera aquele alimento como integral, né? E outra coisa que é importante é reduzir alimentos industrializados, que são aqueles que têm 5 ou mais ingredientes. Escolher quem tem menor teor de gordura saturada e trans. Quem é hipertenso, que geralmente está associado a diabetes com hipertenso, escolher produtos com teor de sódio igual ou menor a 80 miligramas, tá certo? Então, Uhum. isso são aspectos essenciais que, quando for comprar um produto industrializado, tem que olhar. Olha, chegou uma pergunta aqui. Fruta, tá liberado para quem tem diabetes? Esse açúcar da Eita. fruta. E aí? Eita, isso aí é uma coisa, né, que os pacientes chegam muito com consultório. Então, veja só, fruta tá liberado sim, tá? Existe, o que que a gente evita? Concentração, tá? Então, assim, o açúcar da fruta é um açúcar natural, né? A gente tem aqui a sacarose, frutose, tá lá, tá? Então, não tem isso, não pode comer fruta, pode comer fruta. Agora, tem algumas frutas que têm uma maior concentração e outras não. E aí, que a gente faz no consultório? A depender de como está a glicemia do paciente, a gente vai controlando a ingestão dessas frutas, né? E também do gosto, né? Tem paciente, por exemplo, melancia, né? Paciente diabetes não pode comer melancia. Pode comer melancia. Agora, dependendo de cada situação, a gente vai botar uma quantidade X, né? Que vá ali melhorar a qualidade de vida, porque no final das contas a gente quer que a pessoa tenha qualidade de vida também, né? E coma aquilo que ela gosta. Fernanda, a gente vê muita gente adicionando chia, Ah. adicionando aveia, farelo de aveia nas frutas. Isso é bom para quem tem diabetes ou é por outro motivo? Não, é ótimo, né? Então, assim, uma das coisas que é importante no controle da diabetes é exatamente o consumo de fibra, por dois motivos, né? A fibra, ela tanto controla a absorção intestinal do açúcar, ela excreta mais gordura das fezes, então as fezes elas são menos absorvidas, as gorduras são menos absorvidas e isso vai embora nas fezes, né?
e dá mais saciedade. Então a pessoa, Uhum. aquela compulsão por comer vai diminuindo e também para quem precisa perde peso, né? Então as fibras são importantes. Para o paciente diabético, a gente controla essas fibras na dieta e coloca principalmente as solúveis, porque as solúveis são exatamente aquelas que melhoram mais o açúcar do sangue. Aí vai uma dica que é importante, porque chega muito no consultório assim, ah, doutor, olha, tô comendo aveia. Aí, qual é a aveia que você está comendo? Aí, farinha, flocos grossos. Então, existem vários tipos de aveia. Qual é a que a gente indica mais para o diabético? Farelo. Porque tem Por quê? uma, porque, vamos lá, tem uma fibra, um tipo de fibra lá chamado beta-glucana. E, de acordo com as pesquisas científicas, ela é a que tem um grande potencial de reduzir o açúcar, tá? Do sangue. Então, o que que acontece? O farelo ele tem uma maior concentração dessa beta-glucana, tá? Então, quando for lá no supermercado comprar a sua aveia ou em loja de produtos naturais, comprar de preferência o farelo de aveia. E usar como o farelo de aveia? Há diversas formas. Pode fazer papa, vitamina, pode colocar sobre frutas. Tem muitos pacientes assim que adoram um pirãozinho, né? Eles, eu não posso mais comer farinha, né? Aí usa para fazer pirão. Então, aqui no Nordeste, principalmente, né, que a gente gosta de um pirão, pirão de peixe, pirão de carne. Então, usar para fazer pirão também é uma boa opção. Tem pacientes que usam no almoço, né, como uma farinha. Que aí, assim, eu já coloca assim, é uma observação para ter cuidado, porque o excesso de fibra também ele dificulta a absorção de outros nutrientes. Então, Uhum. usar muita fibra no almoço também não é tão interessante, porque às vezes a fibra resolve, aí quer colocar lá, chia, é linhaça, é farinha, fica um amontoado de fibra numa refeição só, e aí também não é tão interessante. Então tem que ter, tudo demais é muito, tem que ter um balanço. Fernanda, vamos falar também. Você falou dos produtos diets e falou do rótulo. E os lights? Tem alguma Os diferença? Ou fica a tem. mesma observação para os rótulos, para o paciente olhar nos rótulos? Na verdade, assim, o indicado para o diabético mesmo é o diet, que seja isento de açúcar, né? Que ele não tem açúcar. Então, o ideal é o diet. O light, ele tem um teor reduzido de algum nutriente. Então, aí tem que ter muito mais cuidado. Porque tem que ver qual é o nutriente que ele está reduzido. Em geral, no Brasil, é gordura, tá? Uhum. Ou caloria. Só que aí eu queria até fazer essa observação, que assim, gente, alimentos diet e light não é a salvação do mundo, né? Eles continuam sendo alimentos industrializados. Então, assim, esses alimentos eles devem ser utilizados em situações específicas, não deve fazer parte da rotina, sabe? Porque, assim, um alimento industrializado, ele traz consigo, né, outras coisas, né, aditivos alimentares, outros compostos que não são bons para a saúde. Então, a Uhum. gente precisa realmente ter muito cuidado ao consumir esse tipo de alimento. Ó, chegou uma pergunta aqui. Suplementos como glucerna é bom para Hum, diabético? olha, importante. Suplemento, começo, meio e fim, tá certo? Então não tem esse negócio de suplementar a vida toda, mesma coisa. O glucerna é um complemento, dependendo, tem vários tipos de glucerna, né? Dependendo do tipo de glucerna, ele pode ser um suplemento, ou seja, ele pode estar ali é, É o realmente. quê? É um shake? É o É, quê? uma garrafinha, tá certo? Tem garrafa e tem pó, tá certo? O glucerna tem dois tipos. E aí, assim, o que que o nutricionista faz? A depender da necessidade do paciente, ele vai complementar a dieta, né? Ou vai suplementar, ou seja, um paciente que não está comendo bem, né? Aí a gente vai lá e suplementa. Tem pacientes que gostam de usar como uma opção de lanche para controle glicêmico. Ele realmente traz assim alguns nutrientes e fibra que é importante para o controle glicêmico e acaba ajudando nesse controle. Mas é um custo, né? Então, assim, Uhum. a gente pode fazer isso tudo com alimento. Né? É uma coisa que eu desmistifico muito com os pacientes, é assim, a gente usa suplemento quando é necessário, tá? Então, assim, e tem prescrição, tem que ter começo, meio e fim, tá bom? Deixa eu ver Uhum. alguma pergunta aqui que me fizeram que eu achei interessante para a gente comentar. Vamos, veja aí. Deixa eu ver aqui. É... Adoçantes, né? Adoçantes. As pessoas gostam muito de perguntar sobre adoçantes. Adoçantes, perguntar aqui.
Que adoçante, a adoçante eu vou usar para sempre, né? E quais eu devo usar? Então, não necessariamente. O que que eu gosto de indicar? Sentir o sabor dos alimentos. Se acostumar a sentir o sabor dos alimentos, porque a gente, assim, infelizmente, fomos criados, assim, a gostar do açúcar, né? Daquele docinho, que traz um Uhum. aconchego, mas a gente já sabe de tudo hoje, né? As pesquisas cada vez mostram, assim, as consequências do consumo excessivo de açúcar. Então, o que que eu indico? Tentar sentir o sabor dos alimentos. Só que existe uma transição, ninguém tira o açúcar do dia para a noite. Então, a gente usa ali o adoçante como estratégia. De preferência, os naturais, tá? Quais Então, são? quais são? Estévia. Aí diz, ah, a estévia tem um gosto horrível, mas existem marcas de estévias que tem um sabor, não tem sabor residual, então são ótimos. Xilitol, maltitol, eritritol, então são ótimas assim, possibilidades, né, de adoçante, tá? E artificiais, às vezes eu não tenho condições financeiras, doutora, eu não tenho condições de comprar esses, né? Então como é que eu faço? A gente preconiza um rodízio, né? Porque assim, os artificiais são inúmeros, o uso excessivo e durante muito tempo causa acúmulo no fígado. Então, assim, para não ter as alterações, a gente pede que faça de forma cíclica. E uma coisa que eu acho interessante falar é que toda todo mundo usa sucralose e acha que é natural. E não é, tá? Então, naturais é estévia e Aí esses tem que eu. o açúcar mascavo, não tem nada a ver. Sim, Diabético não pode, né? vê só. Depende de como tá essa glicemia. Uhum. É, não, Porque o precisa que. se liberar, vão usar. Mas assim, porque muita gente, a gente vê que o açúcar mascavo é uma opção saudável, mas para quem não tem diabetes, é isso? Isso. E uma coisa que é importante colocar é que, assim, às vezes as pessoas dizem, vou usar açúcar mascavo ou demerara. Só que coloca o dobro ou o triplo do que colocava de açúcar simples, né? De açúcar cristal. Então, assim, aí não tem condições. Não Uhum. tem, entendeu? Então tem que, assim, usar de forma moderada. Aí, a depender da situação, aí eu só avaliando, né, cada pessoa, às vezes eu libero. Às vezes eu libero. Uhum. Não digo que eu não libero, não. Às vezes eu libero. Mas precisa estar muito controladinho para isso acontecer, geralmente. Quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente, abaixa a glicose? Ó, boa pergunta. Jejum intermitente, dieta low carb, tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que não pode, tá? Mas se quer fazer, se, enfim, vá ao seu nutricionista ou busque um nutricionista para fazer isso de forma supervisionada, tá certo? Por quê? A gente já falou sobre a hipoglicemia aqui. Então, o que que acontece? A redução drástica de carboidrato da alimentação ou o não consumo, né, pode provocar essa hipoglicemia. E aí, isso trazer danos, assim, repentinos à sua saúde. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz. Eu, pelo menos, não costumo fazer, eu não prescrevo, né? A dieta low carb hoje não tem comprovação científica para paciente diabético. Então, assim, eu, enquanto nutricionista, eu gosto de trabalhar com comprovação científica. Então, assim, não tem ainda estudos assim que mostrem a eficácia a longo prazo, os pacientes conseguirem ficar nesse tipo de alimentação. Então, eu realmente não prescrevo. Mas, se quer experimentar, é importante buscar um profissional. A dieta de quem tem diabetes deve seguir aquela regrinha de 3 em 3 horas? É o melhor? É Para evitar essa interessante. questão da hipoglicemia ou não tem relação? É interessante, certo? Mas não está engessado, tá? Então não é engessado. Isso vai depender da medicação que você usa, se é insulina, né? Se é via oral e da sua rotina, porque assim, eu tô aqui enquanto nutricionista para facilitar também o seu dia a dia. Se a gente consegue um controle com 5 refeições no dia, tá ótimo. Uhum. Com 4, tá ótimo. Com 3 é mais difícil. Tenho que confessar que 3 refeições ao dia, que uma grande maioria, principalmente dos idosos, né, eles só fazem 3 refeições ao dia, então é mais difícil controlar, porque acumula muito o consumo de alimentos naquelas refeições, então é mais difícil controlar.
Mas a gente vai tentando. O importante é deixar o paciente à vontade, porque assim, o diabetes ele vai ficar pro resto da vida, né? Então ele Uhum, precisa também fazer coisas que ele gosta. Então, se ele não gosta de comer 6 refeições ao dia, a gente não tem que obrigar o paciente a fazer isso, né? uhum. Mira, ela está falando aqui que a contagem de carboidrato é o melhor. Como é que funciona essa contagem de carboidrato? A É contagem de tipo aquela carboidrato. dieta dos pontos, é isso? Resumindo, né? Vamos lá. A contagem de carboidratos é muito interessante porque ela controla, ela tem um poder muito grande de controlar a glicemia, mas nem todo paciente consegue, porque é uma dieta assim que a gente tem que pesar direitinho os alimentos, né? O paciente ele tem que estar muito atento ao que eu, enquanto nutricionista, prescrevo. Então, mas é ótima, porque a gente vê as necessidades nutricionais do paciente, calcula a quantidade de carboidrato que ele tem que consumir por dia e distribui de acordo com as necessidades dele, com as medicações que ele toma, tudo, nas refeições. E isso provoca um controle muito interessante realmente da glicemia, é muito bom mesmo. Mas nem é, não, isso às vezes não encaixa na vida de todo paciente, né? Então a gente vai ali adequando a realidade que a gente recebe aquela pessoa no consultório e acaba Insulina emagrecendo. é tudo igual ou tem insulinas diferentes? Insulinas diferentes. Quem é paciente de insulina independente sabe, né, que a gente tem insulina que é de rápida, né, ação. Então, ela tem ali um pico de ação começando com 15 minutos que toma. Então, por isso que é importante buscar um nutricionista, porque se eu é prescrito uma insulina de ação rápida, eu tomei, preciso me alimentar. Tá? E tem insulinas que são de ação de intermediária, ela já vai ter um tempo de ação mais longo. E outro de que você toma uma vez ao dia, que é o pico de ação já vai ser lá 3, 4 horas depois que tomou, que aí são as de longa duração. Então existem vários tipos, e aí, de acordo com cada tipo, o horário que toma, a gente vai adequando a dieta. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui nas minhas. E deixa eu Ah, ver nas minhas aqui também. Pode tem um falar. aqui interessante. Todo Hum. diabético é obeso? Tem excesso de Ah, peso ou ele pode ser magro? eita, vamos dividir. Vamos dividir isso aí, né? É, a obesidade, não só a obesidade, o excesso de peso, como o excesso de gordura, são fatores de risco para o diabetes, né? Então, a grande maioria das pessoas que têm isso que eu falei, elas têm uma propensão a ter alteração da glicemia, certo? E aí, o que que geralmente a gente tenta fazer no tratamento? Uma perda de peso, mais ou menos, né? De 7% do peso corporal, porque já ajuda muito a controlar a glicemia. No entanto, aqueles pacientes que não descobrem o diabetes de imediato, aí vem aqueles sintomas clássicos, né? Então, quem é diabetes já sabe dos sintomas quando descobriu o diabetes. Quais são, né? Urina muito, sente muita fome, né? Tem uma perda de peso involuntária. Aí, às vezes, chega paciente no consultório extremamente emagrecido. Por quê? Porque perdeu esse peso, né? E esse peso, a boa parte, infelizmente, é de musculatura. Então, o paciente diabético, ele pode sim ser magro. E pode ser o falso magro, tá? Que é aquele que eu já comentei, que tem uma quantidade de gordura aumentada no corpo, mas aparentemente ele é magro. Só que a gordura, ela influencia na ação da insulina. Então, por isso que é importante essa mudança de composição corporal. Então, as pessoas se apegam muito ao peso, mas é muito mais importante a mudança de composição corporal do que o peso em si, em diversas situações. Ótimo. Por aqui já foram as minhas perguntas. Quem tiver mais pergunta, manda aí pela caixinha, que é mais fácil. Tem a Deixa eu Lenise aqui que ver. perguntou sobre o whey protein. Qual a sua opinião Hum. sobre ele para diabéticos? Eu acho uma boa estratégia para pacientes que têm uma redução de massa muscular. Então, no consultório a gente faz a avaliação. O paciente diabético, ele tem uma mudança, metabolicamente falando, né? Ele tem uma alteraçãozinha lá numa reação química que diminui a produção de músculo. Então, o paciente diabético, ele tem essa propensão de perda de massa muscular. Isso é um fato. Então, por isso que a gente incentiva muito a atividade física para ganho de massa muscular, né? Não só para perder gordura, mas para esse incentivo de ganho de massa muscular. E o whey protein, ele traz isso, né? Ele traz esse estímulo da produção de musculatura a partir da ingestão de proteína.
É essencial? Não é essencial, tá? Então vai depender de cada caso e dar prioridade. Às vezes o paciente está precisando ser suplementado prioritariamente em outros aspectos, em outros suplementos. Então, não adianta o paciente sair do consultório com uma lista enorme de prescrições se ele não vai conseguir comprar, por exemplo. Então, a gente tem que dosar ali as prioridades. Ótimo. Que a nutricionista também tem esse papel, né? Porque tem gente que fala assim, ah, Isso. eu já escutei muito, ah, nem vou para nutricionista, que ela vai passar um monte de coisa e eu não vou ter dinheiro para comprar, então não adianta. Tem Não, que ter essa conversa com a nutricionista, né? Isso aí não cabe no meu tem. orçamento. O que é que a gente pode fazer para substituir? Isso. Uma consulta nutricional, eu não sei assim, se todo mundo está assinalado já foi, a primeira consulta ela dura em média 1 hora e meia, né? Exatamente por isso, porque a gente está falando de alimento, e alimento envolve tudo, envolve aspecto econômico, social, cultural, né? A situação clínica que o paciente está. Então, assim, independente, inclusive, da situação financeira do paciente, é, tem que se avaliar realmente a necessidade e a prioridade dos suplementos, né? Porque assim não adianta a pessoa ficar tomando vários suplementos. Como eu já peguei pacientes assim de tomar 9 suplementos. E é difícil, inclusive, para eles retirarem esses suplementos, né? Quando a gente faz aquela limpeza, eu faço lá aquela limpeza e vejo a prioridade e digo, ó, vamos fazer com esses aqui, só esses aqui, porque nesse momento, ah, mas vai surtir efeito, não vai ter o efeito desejado, eu confio em mim que vai dar certo. E aí ele volta agradecendo, assim, porque é uma liberdade mesmo. Eu acho que a gente hoje vive nessa cultura de comprar muita suplementação. A indústria é o tempo todo produzindo novos alimentos, novos suplementos, o que é legal porque nos dá alternativas, mas eu, enquanto nutricionista, tenho muito essa responsabilidade no que eu estou prescrevendo, sabe? Tem que ter realmente muito cuidado, porque, querendo ou não, ali a gente está alimentando uma indústria, né? E a gente tem que ver como é que a gente alimenta isso tudo, né? Até pelo impacto global que a gente tem, sustentabilidade, né? Eu penso em tudo isso na hora da minha prescrição. Ótimo. Você falou em liberdade. Vamos falar dessa liberdade? É possível ter essa liberdade quem tem diabetes? É possível, né? Eu não vou ser aqui dizer que o paciente diabético ele vai consumir tudo igual uma pessoa não diabética. É óbvio que não, estaria mentindo, né? Mas o acompanhamento nutricional vai permitir com que aquele paciente tenha uma frequência maior de certos alimentos, né? Claro, se ele conseguir o controle, né? Ele vai conseguir ter uma frequência maior de certos alimentos que ele gosta, que são geralmente considerados proibidos. E ele também é muito interessante porque o paciente, com o tempo de tratamento, ele vê o quanto melhorou, porque o paciente diabético não é só a glicemia. Quando a gente vai lá fazer uma consulta, a gente vê inúmeras coisas no paciente. Às vezes ele tem alterações do trato gastrointestinal, que é muito comum, porque o diabetes provoca retardo do esvaziamento gástrico, então fica aquela sensação de empachamento, má digestão. Então, assim, quando ele vê a melhora global dele, de disposição, fazer atividade física, atenção, redução de sono, tudo, ele mesmo não quer mais, sabe? Tá consumindo Uhum. essas coisas diariamente. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo educar um paciente, porque assim, meu propósito enquanto nutricionista é educar o paciente. Porque assim, eu digo ao paciente, você vai viver comigo a vida toda. Porque a sua doença, infelizmente, vai a vida toda. Mas imagine, você tá a vida toda ali. Eu sei que eu sou legal, mas também todo dia, toda hora, você vai enjoar. Então, assim, eu quero que você aprenda a lidar com sua doença através dos alimentos. E só venha para mim realmente quando mudar a medicação, ou aconteceu alguma intercorrência, desenvolveu, por exemplo, doença renal, né, ou alguma outra alteração que ele precise da minha intervenção. Mas o paciente que tem uma doença crônica, como diabetes, ele não é para estar ali fixo no nutricionista a vida toda. Ele fica o tempo necessário e faz um acompanhamento. Quando ele chega no nível, que vai fazer um acompanhamento anual, por exemplo. Ou de 6 em 6 meses, só para ver como ele está. Então, ele vai adquirir essa liberdade, sabe? Agora, é toda uma conversa, saber a quantidade daquele alimento que ele pode comer. Muitos pacientes chegam para mim, essa semana mesmo chegou uma no consultório disse que foi para um festival de inverno e ela, tipo assim, adorou, participou de tudo, mas eu só quis tomar 2 chocolates quentes.
que ela poderia ter feito várias coisas na viagem dela. Então, assim, porque toma essa consciência e sabe, e Uhum. sabe das consequências de sair demais, né? Então, o paciente mesmo vai criando isso, e para mim, isso é a maior satisfação, é ele realmente saber lidar com sua doença, sabe? Ótimo. Fernanda, tem mais algo que você quer deixar aqui gravado para esses pacientes com diabetes ou com pré-diabetes, né? É, eu queria dizer realmente assim, porque a intenção da live, eu dei várias dicas de nutrição, mas a intenção principal da live, o objetivo era mostrar a importância assim, da gente olhar para o diabetes, né? Então, se a gente pensar hoje no mundo, quase 10% da população mundial tem diabetes, né? Entre 20 e 70 anos. Então, é muita gente. E a tendência é aumentar. Então, tenha um estilo de vida saudável, né? Façam exames regularmente. Por quê? Porque isso vai fazer com que, se você vier a ter algum tipo de alteração, a gente consegue identificar com antecedência e você não adquire a doença, né? E para as pessoas que têm diabetes, busque um tratamento global para melhorar a sua qualidade de vida, evitar complicações de médio e longo prazo. Vocês vão ver o quanto a vida de vocês vai ser melhor quando você faz o tratamento direitinho, né? Não tenho medo da Nutri, não. Ótimo, adorei esse bate-papo, Fernanda. Muito obrigada. É sempre bom conversar com você aqui. E volte sempre, viu? Vamos marcar outras, porque, como você falou, Vamos. essa questão da nutrição clínica, né? Vai para aquela questão do que o alimento pode ser o seu remédio, sim. Né? Se todo mundo acordasse para isso, o mundo estaria mais saudável aí. Exatamente, né? Tudo que a gente come, desde a mãe, né? Desde a gestação, vai influenciar na vida daquele ser humano. Tudo, 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 tudo. Então, pensa nisso, assim, nosso corpo é a nossa casa, né? Então a gente tem que realmente tentar dar o melhor para ele, né? E de forma equilibrada. Isso não significa dizer que não vai tomar o sorvete, que não vai comer a pizza, não é isso. É ter equilíbrio naquilo que faz, tá? É, Eu queria agradecer assim o convite de estar aqui. Para quem não sabe, eu atendo na Neurolife. E já tinha participado de uma live, foi muito interessante, tratei sobre dieta isso. cetogênica, que é um tratamento que a gente também faz lá para os pacientes com epilepsia, e hoje foi muito legal vir aqui falar sobre diabetes. E qualquer dúvida, vocês podem ir lá no meu Instagram, falar comigo no direct, tirar suas E é o dúvidas. Fernanda Mello Nutricionista, não tem erro, né? É só digitar Fernanda Isso, Mello Nutricionista e você tem acesso direto à Fernanda aí. exatamente.